Oi, queridas e queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Nicolas Pili, eu faço parte da Lynx e atualmente, no momento da gravação desse vídeo, em 2020, eu tô no quarto ano de medicina da UFSPA. Então, eu espero muito que vocês estejam gostando das revisões que nós preparamos para vocês. E hoje eu vou falar sobre um dos temas mais complexos dentro da neuroanatomia, o diencéfalo. Para muitos de nós, o estudo dessa região anatômica ele acaba ficando muito confuso ou muito abstrato. Então, eu vou tentar ser bastante elucidativo, claro e conciso para que a gente revise e estude todos os conceitos de maneira simples e didática. Então, vamos começar, certo? Então, qual é o sumário assim do que eu programei para nossa apresentação? Então, primeiro eu vou ensinar para vocês como nós identificamos as estruturas diencefálicas. Vamos entrar um pouco na questão da anatomia macroscópica, então vamos estudar as estruturas que existem dentro do terceiro ventrículo e identificar as estruturas do diencéfalo propriamente dito ali dentro. Em seguida, nós vamos para cada uma das regiões do diencéfalo. Então, primeiro vamos estudar o tálamo, depois vamos para o hipotálamo e, por último, o subtálamo e o epitálamo, que são dois temas um pouco menores aqui na nossa análise, tá? Então, para cada uma dessas estruturas, eu vou abordar um pouco da estrutura e da função, dos aspectos funcionais, porque é dessa maneira que geralmente é cobrado nas avaliações, né, tanto teórica quanto prática, correlações da anatomia com aspectos funcionais, certo? Muito bem, então vamos para a primeira parte. Vamos identificar as estruturas diencefálicas, certo? A primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui é que o conceito de telencéfalo, diencéfalo, certo? Ele é um conceito embriológico. Então, quando nós falamos sobre estruturas diencefálicas, isso nos diz respeito a um aspecto embriológico, né? Então, temos ali o prosencéfalo, que deu origem aos dois hemisférios do telencéfalo e deu origem também ao diencéfalo, certo? Então, quando nós falamos sobre estruturas diencefálicas, o que elas todas têm em comum? A origem embriológica é a mesma, tanto para o tálamo, quanto para o hipotálamo, quanto para o subtálamo, quanto para o epitálamo, certo? Então, é um termo embriológico. Isso vai fazer mais sentido para vocês mais adiante. Então, essas são as quatro partes do diencéfalo, que formam o diencéfalo. Então, o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. Né? Então, ali nós vemos na imagem que eu marquei para vocês, nesse corte sagital, o que é? O tálamo está marcado ali numa cor bem roxinha, não sei se vocês enxergam isso. O hipotálamo é o que está ali abaixo dele, né, um pouco mais à esquerda da imagem, que é um azul clarinho. O subtálamo não aparece nesse corte, né? Nós vamos ver que ele é mais difícil de encontrar e ele só aparece em alguns cortes coronais muito específicos, né? Ele é uma estrutura muito pequenininha. E o epitálamo, que é a porção mais posterior, ele está lá representado pela glândula pineal em verde, certo? E nós temos sempre que nos lembrar o quê? Que as estruturas do encéfalo, elas têm uma íntima relação com o sistema ventricular. Então, uma coisa que é muito importante vocês saberem, vocês terem em mente nas avaliações e também na vida clínica de vocês, especialmente quem for para neuro, é que certas estruturas nós conseguimos localizar a partir dos ventrículos, né? Então, no caso do diencéfalo, todas as estruturas nós vamos conseguir encontrar elas e estudá-las a partir do terceiro ventrículo, tá? Então tenham em mente todo o caminho do sistema ventricular, desde o quarto ventrículo lá embaixo, passando pelo terceiro ventrículo e chegando finalmente aos ventrículos laterais, né, que tem uma relação mais íntima com o telencéfalo basal. E a gente tem que dominar também os cortes, né, os cortes anatômicos. Então, é muito comum nós estudarmos as estruturas diencefálicas no corte sagital da linha média, certo? Que é essa face medial que vocês veem aqui embaixo. Mas nós precisamos aprender a localizar as estruturas que formam o diencéfalo também no corte coronal e também no corte horizontal, né, que nós conhecemos como o corte transversal ou axial, que ele aparece ali na imagem. Então, nas três imagens que eu coloquei aqui na tela para vocês,
essas estruturas elas estão circundadas, né? Então, apontando aí quais são as estruturas do diencéfalo. Né? Porque nós podemos confundir com estruturas que têm origem telencefálica, que não entram no foco aqui da nossa aula, mas sim na aula que a Alicia deu para vocês. Então, assistam esse vídeo também. Socorro. E agora nós vamos entrar nos aspectos da anatomia macroscópica propriamente ditos. Então vamos estudar as estruturas do diencéfalo em relação de sintopia com o terceiro ventrículo. Muito bem, então estamos no terceiro ventrículo em um corte sagital, que é um corte que nos deixa numa situação muito privilegiada para enxergar essas estruturas, certo? Então vamos ver cada uma delas, né? Eu peguei essa imagem mais nítida do Beer, tá? Mas vocês podem estudar pelo Netter também essa imagem, que fica até mais fácil para vocês. Então, quais estruturas são essas? Então, chegamos na cavidade do terceiro ventrículo, nós vamos ver ali, aquela região marcada em amarelo, é um divisor de águas. O nome dessa estrutura é sulco hipotalâmico. Então, ele divide tudo que está acima do sulco hipotalâmico, nós vamos dizer que ali é o tálamo, e tudo que está abaixo, né, inferior, as estruturas inferiores ao sulco hipotalâmico, é o hipotálamo, certo? Então, nós temos ali o tálamo, que é uma massa ovoide, né? Na verdade, são duas massas ovoides intercomunicadas por uma outra estrutura que vocês veem ali bem nitidamente, que é essa que eu marquei, que é a aderência intertalâmica, né? Então, ela funciona como se fosse uma comissura que comunica os dois tálamos, o direito ao esquerdo, certo? Então, nós podemos facilmente reconhecer a aderência intertalâmica. O hipotálamo, então, é uma estrutura piramidal que se afunila inferiormente abaixo do sulco hipotalâmico, certo? Então, o hipotálamo ele é formado por algumas estruturas que nós vamos estudar em seguida, né, adiante. Nesse corte, nós começamos também a entrar em algumas estruturas que não são diencefálicas, mas sim telencefálicas, mas que nós não podemos deixar de falar delas porque elas estão também numa relação íntima com o terceiro ventrículo, né? Então, muitas vezes é cobrado para nós nas avaliações que nós saibamos quais são os limites dos ventrículos, que estruturas nós podemos encontrar nos ventrículos, né? Então, não necessariamente são estruturas do diencéfalo, também há estruturas telencefálicas que nós encontramos aqui. Então, eu marquei aqui para vocês o fórnix, que é uma estrutura do sistema límbico, que nós podemos ver ali passando, né, circundando o tálamo. Essa região septal, em amarelo, é o septo pelúcido, que separa os dois ventrículos laterais, o direito do esquerdo. E essa grande estrutura branca é a maior comissura que nós temos. Então, ela é o corpo caloso, composta, como vocês vão ver até citado em outras aulas, pelo rosto, pelo joelho, pelo corpo e pelo esplênio do corpo caloso, certo? Muito bem, então vamos adentrar as estruturas anteriores, que formam o limite anterior do terceiro ventrículo, né? Então, a primeira delas é uma comissura, que é a comissura anterior, como vocês podem ver aí na imagem que eu coloquei para vocês. Abaixo nós temos uma fina lâmina, que é a lâmina terminal. Em seguida nós temos aquela protuberância, que é o quiasma óptico, certo? Vocês devem bem lembrar que o nervo óptico, de cada lado, eles se encontram na linha média, formando o quiasma óptico, onde parte das fibras que vem da retina decussam antes de formar o trato óptico. Então, elas decussam bem ali, formando então uma estrutura do hipotálamo, que é o quiasma óptico. Temos ali a hipófise, certo? Que nós também podemos chamar de glândula pituitária. Então, ela fica penduradinha ali no hipotálamo, dentro de uma cavidade óssea do osso esfenoide, que é a célula túrcica, como vocês devem ter visto lá na aula do Eliezer sobre os ossos do crânio. Temos o infundíbulo e o tubercinéreo, que são duas estruturas que pertencem ao hipotálamo, e que sustentam a hipófise ali na sua haste hipofisária, né? O infundíbulo é mais próximo da haste hipofisária propriamente dita. O tubercinéreo, ele tem esse nome porque ele forma uma tuberosidade ali na parte mais inferior do hipotálamo, né? Então ele está muito próximo do infundíbulo também, por isso que eu coloquei os dois juntos aqui. Tá? Mas vocês conseguem vê-las direitinho lá nas imagens do Netter, nas pranchas do Netter, certo?
E nós temos os corpos mamilares, que se comunicam com o fórnix ali, né, na parte mais posterior do hipotálamo, mas que também estão formando ali a parede anterior do diencéfalo, né, do terceiro ventrículo. Em relação às estruturas posteriores, são as três estruturas que formam o epitálamo. Então, o limite posterior do terceiro ventrículo é o epitálamo, que é formado pela comissura abenular, que nós também podemos chamar de comissura das abênulas. Aqui nessa imagem ela não aparece, mas em seguida, mais adiante na aula, eu vou mostrar para vocês a comissura das abênulas, mas não se preocupem, ela não é tão importante de identificar. O mais importante é vocês identificarem a glândula pineal ou epífise, que fica ali penduradinha bem em cima da lâmina quadrigeminal do teto do mesencéfalo, e a comissura posterior, que também fica ali quase fazendo parte então do teto do mesencéfalo, da lâmina quadrigeminal, como vocês podem ver aqui na imagem. Muito bem, e nós podemos então, nós devemos, aliás, reforçar que nós precisamos visualizar as estruturas do diencéfalo e do telencéfalo basal em diferentes cortes, né? Porque principalmente na avaliação prática, esses cortes podem ser cobrados. Então, mesmo que isso acabe entrando um pouco em outras aulas, eu vou mencionar aqui novamente para vocês, porque eu acho super importante isso. Então, ali na imagem, nós vemos o quê? Nós vemos na linha média exata o terceiro ventrículo, que nós estamos estudando, e em volta, assim, né, nas suas faces laterais, nós vemos um conjunto grande de substância cinzenta, né, formando uma massa ovoide ali. Aquele é o tálamo, que vocês podem ver. Essa é uma prancha do Netter, né? Recomendo muito vocês olharem ela repetidamente, certo? Nós vemos ali os ventrículos laterais, né? Então, de cada lado tem um ventrículo lateral e nesse corte acabou pegando duas porções, né, uma mais anterior e outra mais posterior, né? Vocês sabem que o ventrículo lateral ele forma um formato de C ali e ele tem uma íntima relação com o núcleo caudado, né, que nós podemos ver ali na imagem. Lateral ao caudado e lateral ao tálamo, nós temos a substância branca que forma a cápsula interna. Em seguida, indo cada vez mais para a lateral, nós temos o globo pálido, o putamen, a cápsula externa, o claustrum, a cápsula extrema e, por último, o córtex da ínsula, que é a nossa estrutura mais lateral, que vocês vão estudar na aula da Teresa, certo? Uma outra possibilidade em que precisamos também trabalhar com a visualização de todas essas estruturas é o corte coronal ou frontal. Por exemplo, nesse corte que eu coloquei aqui na tela para vocês, podemos ver também, de novo, né, o terceiro ventrículo circundado por vários núcleos que formam uma massa mais ou menos uniforme de substância cinzenta, que é o tálamo. E indo mais para inferior, nós vemos ali os corpos mamilares, ou seja, podemos ver o hipotálamo, né, e a substância cinzenta que circunda a parte mais inferior do terceiro ventrículo, que também faz parte do hipotálamo, certo? Nós vemos aí os ventrículos laterais também, os núcleos da base, a região do hipocampo. Então, estudem bastante esses cortes, tá? Então, vamos só relembrar. Se alguém perguntar para vocês, principalmente na avaliação teórica, na prática isso não acontece. Mas quais são os limites do terceiro ventrículo, né? Então vamos lembrar cada um dos limites. O limite anterior, ele é formado pelo rostro do corpo caloso, pela comissura anterior e pela lâmina terminal, certo? Indo para o limite posterior agora, ele é formado pelas estruturas do epitálamo. Então ele é formado pela glândula pineal, pela comissura das abênulas e pela comissura posterior, certo? O limite inferior dele, que forma o assoalho, é o hipotálamo, ou, se vocês quiserem ser mais específicos, as estruturas que formam o hipotálamo, né, que são o quiasma óptico, os corpos mamilares, o tuber cinéreo infundíbulo, certos núcleos hipotalâmicos, que nós vamos falar mais adiante. E quais são as estruturas que formam o teto, ou os limites superiores ali do terceiro ventrículo. São os fórnices de cada lado, né? O fórnix de um lado, o fórnix do outro, e a comissura do fórnix. E os limites laterais, finalmente, né? Ele não tem limites mediais, porque, afinal, o terceiro ventrículo ele está na linha média, então os limites laterais são as massas ovoides, são os tálamos, certo? Então, só para a gente rememorar antes de seguir adiante.
Temos aqui a correlação anatomoclínica, que é a mais importante de todas, dentro desse contexto do diencéfalo, certo? Que é o seguinte. Pensem vocês que nós temos lá a hipófise, certo? Ela está penduradinha ali no hipotálamo e ela está totalmente limitada dentro daquela cavidade óssea que é a célula túrcica. O que vai acontecer se de repente a gente tiver uma neoplasia, né? Um tumor, um adenoma, por exemplo, de hipófise? Ele não tem como crescer para os lados nem para baixo, ele vai crescer superiormente, ele vai crescer para cima e se vocês prestarem atenção na neuroanatomia, vocês vão ver que quando ele cresce para cima, ele vai comprimir o quiasma óptico, certo? E no quiasma óptico a gente tem decussação de fibras visuais que correspondem aos campos temporais da nossa visão, né? Então na visão nós temos o quê? Os campos nasais, que são esses do meio, e os campos temporais, né? Então o que vai acontecer clinicamente como resultado de um tumor de hipófise que comprime o quiasma óptico? Teremos a perda, o paciente apresentando uma visão em túnel porque ele perdeu os campos visuais periféricos, né, os campos temporais. Esse sinal clínico nós chamamos de hemianopsia bitemporal. Prestem bem atenção a essa correlação porque ela costuma ser bastante cobrada, certo? Muito bem, então vamos entrar nas estruturas propriamente ditas. A primeira delas é o tálamo, então vamos falar sobre a estrutura e as funções do tálamo, certo? Muito bem, então os tálamos, como eu disse, eles estão lá fazendo íntima relação com o terceiro ventrículo, eles são massas ovoides, certo? Que se comunicam bem ali no meinho pela aderência intertalâmica que vocês bem conhecem, certo? Nós podemos dividir o tálamo em um tubérculo anterior, que é a maior parte do tálamo, e uma extremidade posterior. Quando vocês lerem a palavra metatálamo, essa palavra pode se referir tanto à extremidade posterior como um todo, e isso engloba o pulvinar do tálamo, que vocês veem ali na imagem em verde, quanto também em verde os corpos geniculado medial e lateral, certo? Mas em algumas literaturas, metatálamo significa só os corpos geniculados lateral e medial, certo? E o tubérculo anterior, na verdade, vocês vão ver que ele é uma das partes confusas, né? Porque o tubérculo anterior ele é formado por uma junção de vários e vários núcleos, e cada um deles tem uma função muito diferente da outra. Então, nós vamos revisar todos esses núcleos, né, e ver quais são importantes para vocês, certo? Aqui é uma outra imagem, essa saiu do Ângelo Machado em si, foi de lá que eu peguei. Então ela é uma outra imagem que nós podemos usar para enxergar os núcleos onde eles estão, né? Porque eles foram todos ali meio separadinhos no momento do desenho, certo? Mas no tubérculo anterior nós temos ali os núcleos anteriores, que vocês veem ali numa cor escura, né? Preta, bem escura. Nós temos o núcleo mediano, que aparece ali em amarelo, certo? Que é onde, inclusive, está presente a aderência intertalâmica, né? Então, ele é chamado de mediano porque ele fica exatamente na linha média. Temos os núcleos ventrais, que são todos esses, né, em azul claro, em rosa, em roxo, em verde, né, que são uma porção de núcleos que formam essa parte mais complexa, né, do tálamo. Nós temos o núcleo dorsolateral e o núcleo látero-posterior, né, que formam aquela porçãozinha em azul clarinho que vocês veem ali mais em cima. Nós temos também a lâmina medular, não podemos esquecer, certo? Que é essa porção que está desenhada ali em branco, né, e ela forma um formato de Y, segmentando o tálamo em vários grupos de núcleos, né, em várias regiões. Eu sei que está confuso, mas a gente vai simplificar, certo? Então essa é uma imagem que eu gosto bastante porque ela simplifica bastante, né? Então ali nós temos núcleos anteriores que nós podemos ver os núcleos medianos e mediais que formam essa região que está em azul, e essa região toda que está em vermelho são os núcleos ventrais, o pulvinar, que é aquela região mais posterior, e os corpos geniculados lateral e medial, que também estão ali em vermelho na porção posterior. Então eu acho essa a melhor figura. Então vamos usar ela a partir de agora. Então, vamos entrar agora nas funções de cada um desses núcleos, tá? Vocês me perguntam assim, Nicolas, eu preciso decorar todos esses núcleos? Não, gente, não precisa.
foquem assim em quais são as principais funções do tálamo e se vocês tiverem ainda espaço na mente para tentar memorizar algum núcleo ou outro mais importante, eu vou indicar para vocês quais são, aí sim, tá? Mas não tem necessidade, mas o importante é vocês memorizarem assim, as relações de sintopia do tálamo, de vizinhança, né, a anatomia macroscópica e as funções em si, e não os núcleos, né, a que elas estão relacionadas. Mas muito bem, então os núcleos anteriores, eles fazem parte do sistema límbico. Então aqui na nossa revisão tem uma aula do Matheus Everlin em que ele fala especificamente sobre o sistema límbico e nós temos o envolvimento da porção anterior, que está ali no desenho em laranja, né, aqueles conjuntos de núcleos anteriores, então eles têm envolvimento com a memória, com o comportamento emocional, porque eles recebem o trato mamilotalâmico, certo? Nós temos as funções aqui nesse slide dos núcleos medianos, então eles são relacionados a funções viscerais, né, a funções autonômicas, né, do sistema nervoso autônomo, então eles estão numa íntima relação com o hipotálamo, que nós vamos ver daqui a pouco. Certo? Mas os núcleos medianos não são uma estrutura muito importante que vocês têm que saber. Eu só coloquei aqui porque eu me sinto nessa obrigação, certo? E nós temos os núcleos mediais também, né? Que são os núcleos dorsomediais e os núcleos intralaminares, que são núcleos que estão dentro da lâmina medular, ali, que está destacado em cinza. Esses é bom vocês saberem, tá? Porque eles têm algumas correlações anatomoclínicas muito importantes. Então, eles estão envolvidos com a ativação cortical. Então, nós temos consciência e nós temos atenção porque existe um mecanismo neurocientífico ali, né? Um mecanismo fisiológico de ativação cortical. E ele envolve várias estruturas, uma delas são esses núcleos, o dorso medial e os intralaminares, que eles fazem parte do sistema reticular ativador ascendente, certo? E os núcleos intralaminares, que estão dentro da lâmina medular interna, eles vão estar envolvidos também com a sensação subjetiva da dor. E aqui entra uma das relações anatomoclínicas importantes no contexto do tálamo, que é a dor central. Então, um paciente que se apresenta sentindo uma dor inexplicável em todo um hemicorpo, por exemplo, ele pode ter dor central. E isso pode acontecer numa lesão do tálamo, mais especificamente numa lesão da lâmina medular. Está certo? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então vamos lá. A parte mais complexa, mas que também é a mais importante, são os núcleos laterais. Então nós podemos dividir os núcleos laterais, ali na imagem estão todas as siglas, né? VL, VA, vamos ver o que é cada um desses e o que cada um desses faz. Eu vou apontar para vocês quais são importantes de saber. Então, lá na extremidade direita da figura, vocês veem o núcleo VA, que é o núcleo ventral anterior. E ele tem uma correlação motora, ele tem um papel na motricidade, ele se relaciona com os núcleos da base, que vocês sabem que tem a ver com coordenação motora. O núcleo ventral lateral e, em alguns contextos, o núcleo ventral intermédio, né, que é o VL, o VI ali, eles se comunicam com o cerebelo, então eles também têm um papel motor, né? Eles fazem parte da via cerebelo-tálamo-cortical. Então, tanto o VA quanto o VL estão envolvidos com motricidade. E agora nós vamos entrar no que realmente é importante, que esse realmente eu quero que seja o único assim que vocês saibam mesmo, que é o núcleo ventral posterolateral. O núcleo ventral posterolateral, ele é a relé sensitiva, digamos assim, do tálamo. Ele é uma central de retransmissão. Então, vocês viram lá na aula do Alberto, né, que é sobre as vias, que existe o trato espinotalâmico, que vem trazendo as sensações, né, sensoriais, né, a sensibilidade somatosensorial da medula até o córtex sensitivo primário, né, lá nas áreas 1, 2 e 3 de Brodmann, do lobo parietal, do giro pós-central, né. Mas, antes de chegar no córtex, essa via espinotalâmica, ela passa pelo núcleo ventral posterolateral, que é o núcleo VPL, certo? Então, ali é a central de retransmissão de toda a sensibilidade do corpo, tá? Tem exceções. Então, nós temos, por exemplo, as vias sensoriais da face, que
que, se vocês bem lembram, elas são transmitidas por meio do nervo trigêmeo, certo? E elas vão chegar, então, no núcleo ventral póstero-medial, tá? Então, o núcleo ventral póstero-medial, ele carrega a sensibilidade da face, né? Porque ele se comunica com o núcleo do trigêmeo, e ele também carrega a sensibilidade gustatória, né? Que é uma sensibilidade especial, então também passa pelo núcleo ventral póstero-medial, antes de ir para o córtex da ínsula, ali onde vai ser interpretado, certo? Então, se vocês forem escolher um desses núcleos para memorizar, eu recomendo que seja o ventral póstero-lateral. Então, se a gente for resumir as funções do tálamo, vocês podem dar um print na tela desse slide, né? Porque talvez ele seja o mais importante, né? Mas sem, assim, exigir de vocês mesmos que vocês fiquem decorando os núcleos em si, né? Mas as funções do tálamo, então, são a sensibilidade, né? Em que nós temos principalmente os núcleos ventrais posterolateral e posteromedial. Uma função motora, né? Na coordenação motora, então, correlacionando-se com o cerebelo e com os núcleos da base. Tem um papel nas emoções e na memória, por conta da conexão dos núcleos anteriores com o sistema límbico. E tem um papel também na ativação cortical e na dor, que são funções dos núcleos intralaminares e dorsomediais, certo? Então, esse talvez seja o slide mais importante para o tálamo, especialmente a parte de sensibilidade, ok? Então, vamos fazer agora uma pausa para o café, né? Para vocês não morrerem aqui comigo falando. E depois vamos para uma parte 2, em que nós vamos entrar um pouco no hipotálamo, no epitálamo e no subtálamo, falar da sua anatomia e das suas funções. Então, um bom café para vocês.